E aí, pessoal, segundo momento, estamos de volta sobre reforma protestante. Agora aqui, ó, calvinismo, João Calvino, francês, dentro da Suíça. Ele não foi o primeiro reformador dentro da Suíça, mas é ele que, influenciado pelas ideias de Lutero, vai fazer todo o movimento de reforma naquele país. Lembrando, a Suíça era um país burguês, diferente da Alemanha, né? Diferente da Alemanha, de Lutero, que era um país o quê? Praticamente feudal. Então, a nobreza é que apoiou Lutero. Então eu quero começar aqui com uma frase que remonta à nossa aula anterior. Lutero, quando começou a perceber o movimento dos anabatistas, o movimento popular, ele vai dizer para a nobreza assim, uma frase que tu não vai esquecer, ó. Chega mais, ó. É preciso que tu estrangule o cão raivoso antes que ele te devore. Opa! Se essa questão vier numa segunda etapa ou numa primeira etapa, como é que tu desenrola isso aí? Muito fácil. O cão raivoso é o povo, é o camponês. E quem vai estrangular? O nobre. Lutero não pode ficar contra a nobreza, porque é a nobreza que protegeu Lutero. Porém, Calvino está dentro de uma sociedade burguesa. Agora entende uma coisa. Essa sociedade burguesa, ela vem vivendo mudanças dentro desse século XVI. Ainda existe a ideia do preço justo, ainda existe a ideia da usura. O que é o preço justo? Eu fabrico esse pincel e devo cobrar o quê? O valor da matéria-prima e da mão de obra, e nada de lucro. Isso é o preço justo. É interessantíssimo o quanto em pleno século XVI ainda corporações de ofício seguiam o preço justo. Porém, como a demanda pela compra era maior, muito maior, muitas famílias assim também enriquecem. Com o tempo, essa ideia de preço justo e de pecado cobrar juros, que é a usura, vão sendo abandonados. Agora, vê se tu concorda comigo. Dentro desse contexto, dessa lógica católica, a burguesia ela é marginal. Por quê? Porque ela está à margem da moralidade. O banqueiro, o comerciante, o grande comerciante, o grande fabricante, ele precisa ter lucro. Ele precisa cobrar juros. Então, se isso é pecado, ele já está no inferno. Então, ele está à margem da moral. É preciso, então, que esse burguês venha para o centro da moralidade. De que forma? Aí não vai ser com uma revolução armada, tem que ser com uma mudança mental. Calvino traz isso. Ele vem dizer o seguinte, que o que salva não é a fé, diferente de Lutero. Por mais que ele tenha sofrido influências luteranas, mas não todas. A salvação veio pelas boas obras, mas naquele momento, boas obras, para Leão X, era deixar riqueza para a igreja, era comprar indulgências. Então boas obras não salvam, tá? O que salva é a fé. Lutero, apesar de seguir essa ideia de salvação pela fé, Calvino não. Perfeito? Calvino, ele vai seguir a ideia de predestinação. E olha que Lutero era agostiniano. E Santo Agostinho, pessoal, acreditava na fé e na predestinação. Só que Lutero fica com a ideia de salvação pela fé e Calvino de predestinação. Entendeu agora? Então vamos bem para cá, ó. Para Calvino, que vai buscar em Santo Agostinho a ideia de predestinação, diferente de Lutero, que defendia a salvação pela fé, quais são os sinais dessa predestinação? Não dá para saber quem é predestinado para Calvino. Somente Deus sabe, mas tem sinais. Quem? Aquela pessoa que tem uma vida correta, reta, uma vida justa. Aquela pessoa que a sua riqueza foi acumulada pelo trabalho. Tá vendo essa imagem aí que está surgindo do tio Patinhas mergulhando no seu pote de ouro? Acúmulo de riqueza. E não é só acumular, é também não gastar com a vida mundana, com bebedeira, com coisas erradas, mas guardar essa riqueza, acumular essa riqueza. Claro que o tio Patinhas era avarento, né, pessoal? Então veja o seguinte, ó, Lutero disse que você tem que ter uma vida correta, justa, glorificar o trabalho e não a preguiça, tá? Diferente da nobreza, acumulação de riqueza. E detalhe, a igreja não é submetida ao Estado. Por quê? Porque quem vai apoiar Calvino é a burguesia, não é a nobreza.
Então, Lutero precisava submeter a nobreza ao Estado. Então, a igreja calvinista, ela não é submetida ao Estado. Entenderam? Nem a igreja anglicana, que a gente vai ver daqui a pouco. Ó, então, vem para cá, ó, uma coisinha que talvez ninguém tenha te mostrado, ó. Na Idade Média, e a gente aqui nesse contexto do século XVI ainda está vivendo muita influência da Idade Média, tá? São os vestígios feudais. O que valia? A preguiça, né? O que é o não fazer nada? O ócio. O ócio. Só que Calvino nega o ócio, tá? Então o que Calvino vai fazer? Ele vai justificar ele nega o ócio. Então ele vai justificar o negócio, o trabalho, mas o trabalho justo. Guarda essa patia, porque o Virgão te conta só humanas na veia. Então, ó, negócio, calvinismo. Daí, Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo. A burguesia sai de uma situação moral marginal e ela passa para o centro, ela passa para ser o modelo segundo o calvinismo. Porque eu sou um trabalhador, não sou rico, mas eu quero me esforçar e trabalhar para acumular minha riqueza. Isso vira padrão de sociedade. Deu para entender? Então a burguesia abraça, porque ela diz, então sou eu. Sou eu que enriqueço pelo trabalho de forma honesta com o meu negócio. Que nego a preguiça, mas valorizo o que eu trabalho? O negócio. Beleza? Vem comigo então aqui, ó. Ah, sim, comentando. O calvinismo, pessoal, ele segue várias características do luteranismo. Eu citei para vocês as que são diferentes. Mas, ó, hierarquia entre as igrejas, contra o celibato, contra a veneração de santos e imagens, isso aí é a mesma coisa, não muda, tá bom? Beleza? Vamos para cá, ó. Reforma anglicana, ela é bem diferente num ponto, porque é um rei que vai fazer, Henrique VIII, filho de Henrique VII, que é o resultado lá, Henrique VII, da Guerra das Duas Rosas. Os Tudors começam com Henrique VII. Henrique VIII, ele vai ser um rei que vai se fortalecer porque ele cria uma igreja onde ele manda. O pretexto dele, qual foi o pretexto? Ora, casar com Ana Bolena. Casar com Ana Bolena. Porque ele tinha que ter um herdeiro inglês. Um herdeiro inglês. Agora veja, Ana Bolena era sua concubina, a sua amante, e ele era casado com Catarina de Aragão, ou seja, com a sobrinha do rei da Espanha, que é o maior aliado da Igreja Católica. Primeiro, a Igreja Católica não vai aceitar isso aqui porque vai contra um dogma, uma lei inquebrável. Não se casa duas vezes na Igreja Católica. Deu para entender? Daí, outra coisa, ele não vai brigar, ele quem? O Papa, com o maior aliado que ele tem. Um dos maiores aliados dentro da Europa, que é o Estado Católico Espanhol. Mas Henrique VIII já esperava isso, um não. E quando diz não, ele faz o quê? Ele declara o ato de liberdade, o ato de supremacia. Eu chamo que é a certidão de nascimento da Igreja Anglicana, perfeito? Daí ele cria uma igreja onde ele é o chefe de Estado. A partir de então ele assume o poder religioso e o poder político que ele já tinha. Laico, ele se torna mais poderoso que o próprio pai. Daí, ó, só velho, o vídeo te conta, Henrique VIII Tudor torna-se chefe da nova igreja, somando, né, quem? O poder religioso ao poder político. Deu para entender isso aí?